Salve, salve, galera ligada na Motorsport TV Brasil no YouTube ou em áudio, dependendo de como você está nos acompanhando. Está no ar mais um Podiocast, o seu podcast de motociclismo, uma parceria do Motorsport.com com a Yamaha Race Brasil. E olha, na edição de hoje, a gente tem muita coisa para falar. GP da Espanha, de MotoGP em Jerez, foi insano. Temos um novo líder, um novo vencedor, uma volta que deixou aí muita gente bastante animada e, claro, a gente vai falar sobre tudo que está acontecendo também no motociclismo nacional. Já jogando aqui para a aberta, vocês estão vendo, estou na companhia hoje de Felipe Mota, apresentador da ESPN. Salve, Felipe, tudo bom? Tudo jóia, Gui. Prazer Tudo aqui. certo. E também do nosso mestre Fausto Macieira. Fausto, tudo bem? Como vai? Já deixa aí o seu brap inicial. Oi, Guilherme Longo. Oi, Felipe Mota. Brap. Salve, rapaziada, ligada no podcast, parceria da Yamaha Racing Brasil, da Motorsport Brasil, trazendo as notícias mais quentes do motociclismo nacional e internacional. Vamos lá. É isso aí, senhores. Temos muitas coisas para falar nesse programa de hoje. A gente tem que dissecar esse GP da Espanha, mas vamos trazer aqui já os destaques. Felipe Mota, seu destaque do GP da Espanha. São vários, né? Mas o meu primeiro destaque, já que eu tô abrindo a fila, se o Fausto abrisse a fila, eu acho que ele abriria com o meu destaque e eu iria para outro, porque cada um tem que dar uma palhinha de alguma coisa. Tem muito O destaque. meu é a beleza da vitória da primeira vitória na MotoGP do Alex Marques na Espanha, com o pai, a imagem do pai dele, cara. Para mim, o destaque é a imagem do pai dele nas voltas finais, que é um cara que é um pai de um ET e é um pai de um excelente piloto. E não é fácil ser pai de dois e com diferentes histórias. Eu, naquela imagem, me emocionei muito com o pai. Então não é Alex, não é Mark, é o Papa Marques. Achei muito bonita aquela imagem. Só ali naquela família tem 10 títulos mundiais, Só. né? 8 do Mark, mais 2 do Alex. Fausto, o seu destaque. A gente vai falar bastante dessa vitória do Alex ainda hoje. Pois é, não, na onda do Felipe eu concordo total. O Juliá, personagem, e ele fala uma coisa que é muito engraçada, né? Ele fala assim, os dois saíram de dentro de mim. Pô, e assim, originalmente foi dentro dele mesmo. Então, a gestação foi... A primeira instância foi dele, né? A segunda instância, a Suprema, foi a dona Rosé. Mas foi o seu Juliá que plantou a semente lá. Então, parabéns para ele, parabéns para a família toda e parabéns para a Gresini, que é a equipe mais alto astral do Mundial, né? Felipe, eu acho que você concorda comigo. Filho, a equipe é demais, bicho. Eles são espetaculares. O Mark gosta tanto da equipe que parou errado lá, né? Parou no box errado, parou no box da Gresini, chegando com a moto de fábrica. Então, a Gresini, Juliá, Alex, o próprio Alder até cair, fez uma grande prova, foi demais. Eu acho que o meu registro foi a atuação do Fábio Quartararo, que foi incrível, fantástica, extraordinária. Ele falou assim, foi o meu melhor segundo lugar pela vida inteira, foi o meu melhor segundo lugar da vida, porque ele não só na corrida, mas na corrida sprint até cair, né, fez uma grande prova, fez a pole, foi direto para o Q2, fez uma atuação fantástica. Próxima corrida é na França, lotação esgotada na Espanha, lotação esgotada na França para ver Fábio Quartararo, quem sabe o Zarco também, mas Fábio Quartararo e Yamaha fizeram uma coisa muito extraordinária neste fim de semana em Jerez. O meu destaque é um pouco silencioso. A gente viu ele ali andando na frente, pouca gente falou, mas uma ótima corrida também de Maverick Viñales, 2 corridas consecutivas dele andando na frente e se colocando como a referência da KTM nesse momento. Mas a gente vai entrar nesses tópicos todos aqui na sequência. Vamos começar com Alex Marques. Sim. Ele estreia na MotoGP em 2020, na Honda, para correr como companheiro de equipe do irmão, entra naquela sombra. Demora para ele realmente desencantar, só na 6ª temporada que a vitória vem. Já tinha tido pódios antes, inclusive pódios com a Honda, mas, Felipe, uma vitória em casa, na frente do público espanhol, não tem como ser melhor do que isso, né? Não, foi muito bonito, cara. Foi muito bonito o que aconteceu. Ele já estava beliscando essa vitória o ano inteiro. Ele já tinha, né, tido ali sentido o cheiro sentido a força da liderança do Mundial, mas chegar à liderança vencendo é curioso, porque se você parar para pensar e falar assim, o que você é maior? Você ser líder do Mundial na etapa 5 ou ganhar uma corrida? Tecnicamente é ser líder do Mundial, você está disputando um título, mas eu acho que ele deve ter descido da moto sem nem querer saber a classificação. Não me interessa, sou um à frente, um atrás,
Eu ganhei, cara. Você ganhar, você tira um peso, muda tudo. Muda tudo. Você ganhar, você fala, meu, é isso. Eu achei muito bonita a comemoração dele na arquibancada. Né, bandeira da Espanha, a entrevista dele, a imagem do pai. Eu acho que, e assim, de certa forma, continua sendo um campeonato em que o Marc Marques é favorito. Mas em 5 etapas, ele caiu em 2. O Alex está fazendo uma temporada praticamente sem erro. Perfeita. Sim. Então o cara tá na luta pelo título, vence. Quando você ganha uma corrida, isso impacta o box, a garagem, a fábrica. Eu acho que não podia ser melhor o roteiro para ele, além de ter sido muito bonito. Foi emocionante. Ô, Fausto, é uma história muito legal, né? O Alex, ele demora para ser campeão da Moto2, né? Se não me engano, ele fica 5 anos antes de conquistar o título. Agora também a 6ª temporada. Como o Felipe falou, né? Um ano muito sólido. A única corrida que ele não termina no top 3 é o 6º lugar do GP do Qatar, que ele teve um toque com o irmão da largada. Então, assim, é um ano do Alex praticamente irretocável até aqui. Pois é, um ano sensacional. E como é bom a gente ver uma coisa assim se destacando, uma coisa diferente entre tantas que tem a MotoGP, né? Você lembrou bem, ele foi campeão na Moto3 em 2014, foi campeão na Moto2 em 2019, foi para a MotoGP em 2020, porque todo mundo fala que o Marques impôs ele na equipe, e logo na primeira corrida o Marques sofre aquele acidente que mudou a carreira dele, e aí o peso ficou inteiro em cima do Alex, que, pô, né, estava estreando em uma equipe de fábrica, e aí ele ainda conseguiu um 2º lugar, né, em Aragão, mas, assim, o peso pela vida fora, de ser o irmão, né, a mãe dele, a dona Rosé, falava assim, a mãe dele tinha algumas restrições a ele em relação ao dom da pilotagem que o Marc tem, todo mundo sabe. E depois disso, ele conseguir se firmar, e aí eu volto para a Gresini, que foi ali que ele se firmou, né? Foi ali que ele conseguiu o espaço, e onde foi o Marc que foi atrás dele, e ele conseguiu essa vitória em casa, uma vitória incrível. A sensação de liderar ele já teve, né? Quando saiu dos Estados Unidos na queda do Marc. Mas a sensação de vencer, depois de 93 corridas, ele vencer na MotoGP, ele vencer a primeira e vencer em casa, na etapa, igualmente, assim como a Gresini, mais alto astral de todo o calendário para os espanhóis. Das 4 que tem lá, que existem lá, essa que vai mais gente, é uma festa danada, é perto de tudo, e foi uma vitória incrível. E ele ainda falou assim, pô, eu imaginei que poderia vencer se não cometesse erros, se largasse bem e não cometesse erros. E ele cometeu erros na corrida, mas ainda assim se recuperou, foi beneficiado pelo acidente do Marc? Foi, mas fez uma corrida fantástica, fez uma ultrapassagem sobre o Quartararo implacável, né? A partir dali dominou, o Pecco não conseguiu nem chegar no Quartararo, que dirá olhar o Alex com uma moto do ano passado, era uma moto velha, eu considero a moto do ano passado uma moto velha em relação aos protótipos. Você correr na Fórmula 1 não tem isso. Então, aí ele falou assim, porra, aí ele falou assim, as 7 últimas voltas foram intermináveis. E eu falei assim, pô, eu não vou tirar a mão do guidão, eu não vou celebrar. Mas ele falou assim, foi maior do que eu. Aí ele tirou a mão do guidão e acenou pra galera. Então foi fantástico, foi histórico, foi apoteótico e de quebra, como disse o Felipe, ele volta a liderar o campeonato e desponta como um dos candidatos ao título. A gente está na 5ª etapa, tem menos de 1/4 do campeonato, mas ele desponta como um dos pretendentes ao título mundial com uma moto do ano passado. Coisa que o Marc não conseguiu fazer, né? Ele está fazendo. Eu ia jogar esse ponto agora para discussão, porque a gente vem falando no começo de temporada que o real competidor do Marc na briga pelo título é o Pecco. Mas tá na hora da gente realmente colocar que o Alex passou da hora. É o candidato seríssimo, porque a consistência dele pode vir a fazer muita diferença no fim do ano, né? Gente, eu acho que esse é um campeonato muito complexo, mas de fácil, simples em sintetizar. O campeonato é um campeonato de performance do Marc Marques. Performance por performance, ninguém tá trazendo o nível do Marc. Mas ele caiu 2 vezes. E isso não é pouco. Então eu acho que é importante, a gente sabe que ele é um ET, se fosse o Banhaia, a gente tava descendo o cacete nele, assim. Eu não vou descer o cacete no Marc Marques, mas eu sou louco. Mas vamos lá, falando sobre consistência. O pessoal fala sobre consistência. Olha
o race by race, corrida por corrida do Alex. 29 pontos no primeiro fim de semana, 29 pontos no segundo fim de semana, 29 pontos no terceiro fim de semana. Aí vem 19 no Qatar, que é a prova citada pelo Fausto do toque na largada, mas que ainda assim, 19 pontos. Sim. E agora 34. O cara é um relógio. É como se comparasse a uma corrida, ele fazendo volta em 1,40, 1,40, 1,40, 1,40, 1,40. Mark Marques, 1 ponto atrás. 37, 37, 12. 37, ou seja, ele tá falando assim, pontuação máxima, Aí ele cai, 12. Pontuação máxima, 16. cai de novo. Então, esse é um ponto. Era melhor cair no sábado, né? Sim. Exato, né, Fausto? Exatamente. Então, acho que esse é um ponto. O Alex Marques, para mim, porque aí vamos excluir o Mark Marques e vamos pensar e a pontuação. Vamos pensar nas dinâmicas de corridas. O Alex, quando é segundo, que o Marques é o dominante, nessas corridas de 37 do Mark, o Alex foi, em geral, segundo incontestável. Quase sem disputa em pista. Sim, com uma segunda posição sólida, meio segundo à frente, 8 décimos à frente. Não é que é aquela trocação que ele tem que... Assim, não estou falando que ele não tem que suar, mas vocês estão entendendo. Assim, no bater, dividir curva toda... Não, ele está acima do Bagnaia. Então ele é o candidato, claro que ele é um candidato. Embora o Mark Marques, como performance pura, ainda seja meio inalcançável. Mas, se ele continuar caindo... Inclusive, Fausto, o Felipe falou da consistência do Alex Marques. Se a gente olhar o comparativo Alex versus Pecco, em 8 corridas, o Pecco terminou à frente do Alex em 2 ocasiões, que é a vitória dele em Austin com o Alex em segundo e o segundo lugar do Pecco no Qatar, que o Alex termina em sexto por causa do toque com o Marques na largada. Então, para além de a gente tratar a candidatura do Alex ao título como séria, aí eu já vou até adiantar uma pauta que eu acho que casa muito bem a gente analisar os dois juntos. O Pecco tá decepcionando nesse começo de temporada, né? Tá devendo performance na moto. Pô. Pois é, assim, antes de entrar no Pecco, eu só queria falar uma coisa. Desde o ano passado, que nós falamos, eu falei, vocês falaram também, que o Alex Marques estava andando andando como nunca andou. Desde a pré-temporada. Desde a pré-temporada ele se destacou. Aí, não, é porque ele conhece a moto era a moto do Pecco, mas era uma moto usada, é uma moto do ano passado. Mas ele não tinha preocupação de experimentar coisas, de adaptar coisas. O Pecco sonha com essa moto 2024 e o Alex Marques, desde o ano passado, desde dos testes de Sepang, desde os testes de Barcelona, foi muito rápido. Então, e aí a turma é adotado, não é irmão do Mark, não é adotado. Então, muita gente desfaz ainda hoje, desfaz da própria vitória do Alex Marques. Não, foi porque o Mark caiu. Não foi. Quando o Mark caiu, ele estava atrás, né? Estava bem atrás. Então, isso tem que ser enaltecido, uma vez que é sempre, sempre, sempre criticado. Sobre o Bagnaia, para a gente trazer o Bagnaia para essa história, para mim o fim de semana, o ano dele é um ano apagado. Sim. Mas para mim esse, embora não seja, eu vou até pegar que tá fácil aqui, a matemática dele, não é o fim de semana que ele somou menos pontos. 23 pontos. Dos 5 fins, em tese é o segundo que ele mais somou pontos. Eu já vou até detalhar isso para comparar com o que eu fiz agora, mas para não alongar nesse primeiro sobre o Bagnaia, para mim é o pior fim de semana do Bagnaia. Porque, na boa, quando você tem a queda do Marques, você tem o Alex que tá andando melhor que você. Ok, tá andando melhor que você, mas você tem que se projetar nessa briga. E você tem o Quartararo tirando ali um ótimo resultado com a Yamaha, que já a gente vai falar. Sim. Cara, em nenhum momento ele andou no ritmo dos dois. Ele foi o terceiro. Assim, qual que é o selo dele nessa prova? Terceiro, sem o Mark. Sim, ele não disputou, mas ele não disputou, ele não chegou perto. Eu estava acompanhando a transmissão excelente, mandei mensagem para a Ju, para o Hamilton, falei aqui antes de a gente começar a gravar com o Fausto, que cobertura da ESPN, do Disney Plus nesse fim de semana em Jerez, que transmissão. E ele sinalizava, gente, vamos ver a segunda metade, que o Bagnaia é bom, o Bagnaia é estrategista. Né? Passam 3 horas, vamos ver. Passam mais 3 horas, vamos ver. Vamos ver a terceira metade. É isso. É isso. O que a gente viu na segunda metade foi o contrário. Foi o Viñales pressionando o Bagnaia. É isso.
E aí chegou uma hora que você ficava ali no cronômetro. Pera. A distância dele pro Quartararo é maior do que a do Vinhares. O Vinhares tá chegando. Gente, se tivesse mais 3 voltas, o Vinhares de repente, não acho que passaria, mas chegaria ainda mais. Então, para mim, como resultado, não matemático, mas como imagem de fim de semana, é uma imagem de derrota. Para mim, ruim. Como desempenho, né? Desempenho, Exato. Ô, Fausto, olhando para a situação do campeonato, né? Trazendo aqui para a galera que tá acompanhando o podcast. O Alex tem 140 pontos, o Mark tem 139, a gente vai falar dessa remontada dele depois também. O Pecco tem 120. A impressão que fica, e eu quero a tua análise sobre isso. O Pecco, ele tá se mantendo minimamente próximo pelas quedas do Marques. Porque realmente o que a gente tá vendo é o Alex aproveita as quedas do Mark para assumir a liderança e o Pecco para não perder os dois de vista. Sim. Concordo. Assim, o Pecco tá aproveitando os erros dos adversários, né? Eu acho que ele, depois do campeonato que ele perdeu pro Jorge Martin no ano passado, ele falou assim, tem que ser mais constante, porque em número de vitórias não tá resolvendo, até porque tem a sprint no meio disso. Então, ele tá tentando se manter, mas ele tinha uma enorme esperança numa pista, é claro, é a casa dos espanhóis, mas é numa pista onde ele venceu as últimas 3 vezes. Venceu 3 vezes seguidas, então ele tinha a esperança de voltar. E o Mark, quando venceu, que ele disse que não esperava, mas ele só corre para vencer, ele falou assim, então tá acontecendo alguma coisa. Se eu vencer no Qatar, estará acontecendo alguma coisa. Aí ele foi para casa, todo mundo esperava que o Mark vencesse. Todo mundo, né? Especialmente ele, né? Então, acho que mais uma vez ele se deixou levar pelo excesso de autoestima, ou do excesso do próprio talento, né, de achar que pode chegar onde quiser com o próprio talento. Ele estava atrás, né, quando sofreu a queda, estava atrás, pegou provavelmente a turbulência do Pecco, né, que estava na frente dele, e foi ao chão. Aí ele se defendeu citando o Pecco. Ele se defendeu falando assim, porque eu não estava numa velocidade maior do que estaria normalmente e perdi a frente. O que aconteceu com o Pecco várias vezes no ano passado. Então, ele se defende jogando para o Pecco. E o Pecco falou que sabe o que aconteceu com ele, mas não consegue explicar, porque também aconteceu com ele várias vezes e ele tem esse tipo de dificuldade. Ele falou, eu não conseguia chegar no Quartararo, não conseguia. Ele fazia as curvas 10 e 11, se eu fizesse assim, eu cairia. E no sábado, depois da corrida, eles voltando de carro, né, para a premiação, ele falou assim, como é que você fazia aquela curva 7 daquele jeito? Eu tentei fazer de manhã, caí. E no domingo, ele teve dificuldade na 7, na 8, na 11, na 10 e na 1. Aí fica difícil, né? Então, acho que o Pecco tá... eu concordo com o Felipe e com o Guilherme. Em números, estatisticamente, ele tá bem, tá na briga pelo título, tá bem. Mas em desempenho e em autoestima, ele tá o oposto do Mark Marques. O Marques peca pelo excesso. Tá pecando pela falta. Mas para mim a questão é a seguinte, ele tá bem na matemática, mas que cenário mais favorável você espera do que aconteceu em relação a quedas para ele explorar o Mark Marques? Sim. Cara, em 5, cair em 2 nas principais é 40%. É muita, assim, é um índice elevado. E ele não chegou nem perto. E tem um outro, porque se dissesse assim, não tem o Alex Marques. A distância é 139, Mark, 120, Bagnaia, e não tem mais ninguém. Você ainda teria mais esperança. Não, mas tem um terceiro, e que você tá atrás. É essa a questão. Para mim é essa a questão. Eu não consigo pegar nada positivo. Isso não significa que é decisivo, determinante, acabou. Sim. Não, mas alguma coisa tem que mudar. Nessa toada, não dá. Nessa toada Pra ser campeão, é uma briga dos irmãos pelo título. É isso. E antes da gente passar para falar desse segundo lugar de Quartararo, vamos fechar o bloco do Kart, vamos falar de Mark Marques, essa retomada dele caindo no início da prova para terminar em 12º. Fausto, o Mark chega em Jerez com a expectativa de vencer a corrida até para apagar 2020, falar que realmente é um episódio do passado. Mas, querendo ou não, é uma visão minha, depois eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas eu queria que você... Essa retomada dele, não ter tido uma segunda queda, como aconteceu em 2020, também tem um sabor especial, né? Chegar na zona de pontos e se manter o mais próximo possível do irmão.
Pois é, e levantar, né? Levantar e sair e voltar. E ele falou: eu dei umas voltas porque a carenagem estava pegando no pneu das curvas para o lado esquerdo, que são as curvas que ele faz melhor, né? E são muitas curvas para a esquerda em direita. Então ele falou assim: aí eu fiquei esperando acabar a carenagem, acabou a carenagem, caiu a aleta, aí ele falou: pô, agora tá bom. Aí meteu a mão, e teve voltas que ele foi o mais rápido na pista, com a moto toda torta, né? Faltando a aleta, toda descompensada. Então, ele tem aquela vontade. Ele falou assim: era o mínimo que eu podia fazer depois de um erro que eu ainda preciso entender. Mas um erro que aconteceu, ou uma situação, uma queda, um tipo de queda que aconteceu com o Pecco algumas vezes no ano passado. Então ele meio que joga a defesa, a desculpa, em cima do Pecco, né? Que joga a desculpa em cima dele. E nessa, o Alex está liderando o campeonato, porque nessa equação, no final do ano, pô, o Marques foi contratado, vai ser duelo Marques e Pecco, né? Marques e Pecco. E não tinha nessa equação o Alex, né? Não existia, né? E tinha o Martin, né? Com uma pequena, bem mais abaixo por conta do equipamento, mas tinha o Martin, mas não tinha o Alex. Mas o Alex estava pintando que ia aproveitar toda a experiência. E tem uma outra coisa: o Marques e o Pecco sabem a telemetria do Alex. Eles sabem, a Ducati faz uma coisa que a Yamaha está fazendo e todas têm que fazer, né? Cada um mostrar a telemetria do outro, a cronometragem, onde eles estão mais rápidos. E o Marco falou: pô, mas o Alex estava mais rápido que eu em algumas curvas. E o Pecco falou a mesma coisa. Então, essa situação é muito estranha, esquisita, extraordinária e, sobretudo, interessante. É o duelo. É Copa Ducati. O duelo dentro da própria Ducati é muito interessante, com a presença de um franco atirador, como foi, não o Franco, mas o Fábio Quartararo esse fim de semana. É um domínio, mas não é o domínio de uma pessoa só, né? Tem uma treta toda ali. São 3 pilotos que realmente estão andando em alto nível, né, Felipe? Sim, não, sem dúvida. E até posso trazer a pincelada de um outro, mas o Mark Marques eu achei muito interessante isso, dele cair, voltar e não podemos menosprezar num campeonato como esse 1 ponto. E no caso ele conseguiu mais do que 1. Né? Chegou um momento que estava -5 do Alex, ele vai e deixa -1. Cara, são 4 pontos importantes para um contexto como esse, muito importantes. Então eu acho isso bacana. Para sublinhar uma outra coisa do Mark Marques, no momento eu citei o pai do Alex no meu primeiro destaque, foi bonito ele abraçar ali o irmão. E foi engraçado, porque tinha um bololô, ele não conseguia chegar no irmão. Teve que pular uma grade. Mas até chegar a grade ele teve que abrir espaço para 3, 4, 5 pessoas ali. Eu fico pensando, você tá ali focado em fazer uma foto ou olhar o Alex, vê alguém bate no seu ombro, você vira para dar passagem, é o Mark. Tipo, dá licença aí. Eu achei muito legal, muito bonita também, mas só para dar uma pincelada, que obviamente a gente tem tanto destaque, não vai falar, a gente tá falando de 3 e o quarto é o Franco Morbidelli. Então, assim, a gente só tem nessa Copa Ducati e tá desenhadinho, porque em tese o campeonato tá embolado. Mas Mark Marques como performance, desempenho, primeiro, Alex, segundo, terceiro, Bagnaia, quarto, Franco. O Franco foi o quarto na sprint, mas ele... Tomou um tremendo tombo, né? Então, mas mesmo assim, ele tem uma primeira volta ruim, ele cruza abre a segunda volta em 12º ou terceiro. Ele já estava em 6º quando ele cai. Ou seja, ele estava vindo jantando todo mundo, é um ritmo dele no ano. Então, de fato, é uma Copa Ducati, mas é uma Copa Ducati que, embora o desempenho seja meio modular, a gente consegue espalhar eles bonitinho, sabe? Ficar meio claro como tá cada um. No bololô do campeonato, a gente está tendo umas alternâncias interessantes por causa de queda e de seus devidos problemas, né? Um toque na largada aqui, outro ali e tal. O paralelo que eu queria fazer do Marques é o seguinte: ele sofre o acidente em Jerez 2020, mas tem todo o contexto da corrida, né? Porque ele larga e cai pela primeira vez na 5ª volta, na curva 4, ele vai lá para trás, ele consegue levantar, continuar na corrida e ele faz uma belíssima corrida de recuperação. Quando ele tá chegando ali na frente, ele tá, se não me engano, em 3º ou 4º, é a hora que ele sofre o acidente que muda tudo. E dessa vez, por que eu acho que é uma corrida extremamente simbólica? Ele cai, ele tem a retomada, ele conquista pontos e ele não cai de novo. Eu acho que para ele deve ter sido uma corrida para realmente apagar o que aconteceu em Jerez 2020. Falar assim, ó, aquilo foi o passado, esse sou eu de agora.
ele tem que se controlar com a questão das quedas. As quedas podem fazer diferença no campeonato, a gente já viu isso acontecer antes, mas eu acho que, mentalmente falando, eu acho que esse é um fim de semana muito importante para ele, de realmente apagar os fantasmas do passado. O que você acha, Fausto? Concordo. Assim, eu acho tem uma diferença, né? Quando ele caiu em 2020, ele voltou. É o Alberto Puig que continua lá. E é ruim falar, criticar uma pessoa que venceu corridas e tudo mais, mas como chefe de equipe, ele não seria meu chefe de equipe jamais, né? Porque ele pensa pouco, é muito entusiasmado e tal. E ele foi pro muro e mandou o Mark vir. O Mark é o tipo do piloto que você não precisa fazer isso. Alguém foi lá no muro falar com ele ontem? Não precisava. Ele já vem mesmo, ele é o espírito dele, né? Então, ele ia assumir no campeonato, era um campeonato atípico que começou naquela corrida em julho, era o ano da pandemia, era um campeonato que estava no bolso dele depois de vir de 2019, como pior resultado, segundo lugar, quando ele chegou na final, ele caiu nos Estados Unidos, e aí ele se empolgou, e ele já estava indo, se manda aí mais, vai, e caiu, e foi um tombo parecido, porque a moto pegou nele, mas foi um tombo parecido, né? Saiu de frente, como esse que ele caiu agora, levantou e seguiu em frente. Parabéns para ele, ótimo, deixou para trás todo esse problema do bloqueio de Jerez, mas é como o Felipe disse, em 5 corridas, o segundo tombo, não sei se ele perdeu 25 pontos ali, estava brigando, estava no pódio e tal, brigando por posições, mas lá nos Estados Unidos ele perdeu 25 pontos. Então, ele precisa se conscientizar disso. Aí ele joga a culpa no Pecco. Na verdade, ele está jogando a culpa na moto. Né? Quando ele fala que o Pecco teve esse tipo de situação, ele está jogando a culpa na moto. Né? E o Pecco também meio que joga a culpa na moto quando fala que quer voltar para 2024. Tanto, a gente está tendo um teste que vamos falar sobre ele semana que vem, porque não acabou, né? Vai acabar só no fim do dia. Foi perguntado a ele, assim, você vai usar peças de 2024 nesse teste? Ele falou assim, aí pensou, assim, não, mas eu quero a sensação de 2024, que com uma moto diferente, com uma moto que reage diferente e com uma moto que quando tá andando sozinha, ela vai muito bem, é perfeita e tal, mas quando tá disputando, ele falou caçando, porra, é bom esse verbo, né? Quando ele tá caçando um adversário, ela pega muita turbulência, porque, porra, tem aquela parte, a rabeta agora com aletas e mais toda a carga na frente, então mexe, dá turbulência, desequilibra a moto. Então, acho que o Marc, na próxima corrida na França, vai andar na conta para não se arriscar mais do que se arriscou, porque ele já perdeu teóricos 50 pontos no início de campeonato e tem agora uma sombra caseira, né, que é o irmão dele, além da sombra que era esperada, que era a do Pecco Bagnaia. Eu vejo diferença nas quedas dele, né? A dos Estados Unidos eu acho mais inaceitável, porque ele estava realmente muito assim, ele já estava começando a abrir, estava líder. Ontem ele caiu no momento de trocação, né? Ele não era líder, ele estava puxando o ritmo ao máximo que dava, e a gente viu que muita gente caiu. Então, assim, faz parte, assim, cair faz parte da MotoGP. Aqui em 5 cair 2, a gente não tá falando de uma margem alta, mas tem que eu não queria deixar passar só uma coisa, que obviamente com a queda dele, como ficou a matemática, isso se evaporou na discussão, mas me chamou a atenção para observar nas próximas corridas. Bagnaia e Marc se tocaram. É que assim, isso no contexto da corrida geral ficou pequeno, porque cada um seguiu a sua corrida, o Marc cai e tal. Mas o Bagnaia dá exprimida no Marx aquela hora. Foi o primeiro confronto real deles. Né? Eu achei muito interessante, assim, aqui, repito, no contexto da corrida aquilo virou uma espuma. Mas eu quando olhei, eu falei, o quê? Os caras quase caíram ali. Ia ser imagina. Então assim, virou espuma? Virou. Mas quero ver na próxima. Quero ver o próximo encontro dos dois na pista. E a gente? Mas o Bagnaia falou sobre essa situação. Porque ele gostou. É óbvio. Ele gostou, né? Aí ele falou assim, ele meio que empinou, aí eu vi que ele não tinha controle, eu passei, sabe? Ele sentiu como uma vantagem para ele. E ele precisa se pegar em qualquer minúcia para mostrar a força dele. E ele mostrando. Aí eu vi que ele empinou, ele foi descontrolado, aí eu vi que ele não podia manobrar e passei. Então, ele contou isso como um ponto favorável, mas não é suficiente, né? Porque
É claro que ele precisa se auto-enaltecer num momento desse, mas o fato é que ele está tomando poeira na moto 2024. Ele e o Mark, né? O Mark por erros próprios, mas ele porque os outros são mais rápidos que ele. Isso é difícil de aceitar para um bicampeão do mundo, para um tricampeão do mundo, como é o caso do Pecco Bagnaia. Continuando no papo de pilotos das quais Bagnaia engoliu poeira, vamos falar daquele que foi eleito, o primeiro eleito na história da votação popular, dessa liberty-mediatização da MotoGP, Fábio Quartararo. Eleição Não, justa. a eleição, Seria meu voto também. acho que não tem. Alex Max também merecia um reconhecimento, mas, gente, Quartararo, pelo amor de Deus. Não, assim, não só pelo domingo, mas o fim de semana. Teve aquela queda na sprint que foi uma tristeza, mas fazer a pole position, a primeira pole position dele em 3 anos. O primeiro pódio dele desde Indonésia 2023. É um fim de semana realmente para ele apagar também muitos desses fantasmas que ele tinha, né? O cara que no começo do ano tava falando, pô, eu não tenho condições de brigar contra outras motos. E ele segurou o Pecco, o Viñales, que tava ali no final. É realmente o fim de semana estelar do Quartararo. Não, sem dúvida, foi o piloto do dia. Que fim de semana, né? Que momento. E a entrevista... eu só queria... Só para uma coisa, eu não gosto de voltar ao assunto, só queria falar a entrevista sobre o Bagnaia. A entrevista do Bagnaia foi muito cordial. E o Fausto citou isso na transmissão na ESPN, eu não queria deixar passar. Sim. Porque eu anotei aqui, vou falar sobre o Bagnaia isso, porque ele foi muito cordial. Eu acho tão bonito esportista que é coroado, ter discursos bonitos. Não é só uma questão de fair play, ele foi incrível, falando sobre o Alex ter vencido com uma moto mais lenta. Não colocou desculpa, não falava que hoje a minha não estava boa, a dele estava um foguete. Esportista para arrumar desculpa, parabéns. Desculpa, Gui, porque eu odeio quando eu que sou apresentador, odeio quando ele muda o tema e o comentarista volta para um que passou, me desculpa. Mas voltando para Quartararo, espetacular, piloto do dia. É que eu lembrei do Bagnaia porque me veio na cabeça a imagem do Quartararo dando a entrevista, feliz, alegre, sabe, com cor, assim. Me marcou muito os programas que a gente fez com o Alex Barros, tanto no festival em Interlagos quanto aqui no estúdio, em que ele cita, claro, o Mark Marques como o ET do grid, mas como os outros 2 talentos natos, Pedro Acosta e o Quartararo. Assim, o Quartararo, obviamente, mais pronto que o Acosta, mas o Acosta com essa promessa de que vai chegar lá. A gente tinha a sinalização da Yamaha forte na pré-temporada. O fim do ano passado foi bom, então a gente sempre colocou o asterisco de vamos observar. Acho que as primeiras corridas foram um pouco abaixo do que a gente esperava, mas melhores do que o começo de 24. E aí quando o cara me crava a pole, na sprint andava bem, e quando ele caiu ele já era o segundo, mas estava ali no bolo. E ontem eu cheguei a pensar, passaram o Quartararo, vamos ver até onde ele vai cair para de repente ser P4. Que foi o que aconteceu, querendo ou não, no Qatar 2 semanas atrás. Então, quando ele chega e é P2, e assim, P2 incontestável. Não tem, o que a gente tava quando criticamos o Bagnaia, pô, nem chegou, nem colocou de lado, era Viñales pegando ele, não ele. Cara, que incrível. O impacto disso nessa reconstrução da Yamaha é inegável. Você olha e tem um piloto animal, você percebe que a moto está se desenvolvendo, você tem caminhos diferentes a seguir para entender para onde você vai. Cara, isso é muito positivo para o campeonato e eu acho que a gente vai ter no Quartararo a figura fora do Ducati para brilhar nesse ano, pelo talento que tem por essa evolução da Yamaha. Ô Fausto, inclusive já são 3 corridas consecutivas que a Yamaha tem um papel de destaque. Se a gente pega Austin, Jack Miller foi a segunda força, foi o melhor não Ducati. No Qatar, o Quartararo já faz a primeira fila. Agora, em Jerez, não só o Quartararo faz a pole, como ter um P2 ali na corrida principal. O momento da Yamaha para essa luta da segunda força é muito positivo. Pois é, a Yamaha está num bom momento, tem que aproveitar. Agora, essa pista, aliás, eu errei o quiz da transmissão, porque eu achei que a principal característica da pista, é sério, eu achei que a principal característica da pista, no meu ponto de vista, é a falta de aderência. Sim. Não é a frenagem em morro abaixo, que só tem uma, né? Só tem uma, numa reta de 600 metros. Então não é tão morro abaixo quanto é Mugello e outras pistas, Sachsenring e outras pistas que tem esse tipo de situação. Agora, a falta de aderência
E o Quartararo adora essa pista, né? Ele fez um segundo lugar espetacular na segunda ou terceira etapa de 2019, no primeiro ano dele da MotoGP. Ele venceu em 2020 as duas, né? Venceu em 2020 as duas corridas que aconteceram lá, e ele está muito à vontade lá. E ele falou, depois da corrida, ele falou, pô, você estava controlando o Bagnaia? Eu não estava controlando nada, meu. A minha margem era 100% o tempo todo, sabe, dando tudo que eu tinha, e fiquei surpreso, e agradavelmente surpreso, porque a equipe trabalhou, a moto está muito bem, foi muito bom, mas a minha expectativa para a França, e agora? Não, e agora, a minha expectativa para a França é chegar no Q2 direto na sexta-feira. Então, eu não tenho essa expectativa. Eu vou brigar pelo pódio alemão. Minha expectativa é chegar no Q2. Não tem expectativa de top 5, ele falou isso. Minha expectativa é chegar no Q2 na sexta-feira. E eu acho, essa é uma pista muito particular, e ele adora essa pista e faz a diferença, né? Agora, eu acho que direto, a Yamaha tem agora mais uma situação para lidar. Vamos desenvolver o V4 ou vamos extrair o máximo possível do 4 em linha? Porque apesar... No sábado a gente viu isso nitidamente. Quando ele caiu, o Mark Marques pegou o vácuo dele na descida, na única descida, pegou o vácuo, tirou do lado e ia passar. Aí o que ele fez? Deixou para frear lá dentro para não deixar passar, que ele queria ganhar. Esses caras, eu tenho um amigo que a gente faz o Papo Mundo Moto, né, que é sempre um resumão do GP logo depois, ao vivo, interativo e tal, com gente do mundo inteiro. Eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos que ele fala assim, cara, ele no sábado queria ganhar de qualquer jeito, porque esse cara tem um ego imenso. Todos eles têm um ego imenso, né? Então, o Quartararo não queria deixar o Marco passar, ele freou lá dentro e o Marco já estava do lado dele, meio já com a roda da frente, e acabou caindo. Então, a Yamaha agora tem que pensar se dá para extrair mais alguma coisa do 4 em linha até o fim do ano. Acho que dá. E pensar no V4 para 2026, talvez em 2027. E se for possível, se os outros concordarem, o melhor para a Yamaha é pegar o 850 de 2027 e botar na pista em 2026. Eu acho que o regulamento permite, mas a Comissão de Grandes Prêmios e a Associação de Fabricantes tem que definir isso, mas o regulamento diz até 1.000. Se é até 1.000, pode ser menos que 1.000, pode ser 850. Em 2002, quando foi o primeiro ano das 990, as 500 dividiram a pista com a 990. O Alexandre Barros fez uma corrida fantástica lá na Alemanha, quase caiu. Ele e o Jacques, os dois de 500, andando na frente das 990 que estavam no início do desenvolvimento. E o que aconteceu? Ele queria passar o Jacques e bateu no Jacques, caíram os dois. Foi a última oportunidade de uma 500 vencer uma etapa de um grande prêmio. Então, se a Yamaha deseja resultados imediatos, é trabalhar no que tem, é trabalhar no 4 em linha, porque o V4 não é ainda suficientemente desenvolvido. Aí eu pensaria no V4 não para 2026, mas como 850 para 2027. Se não for possível, tudo bem, mas aí é um trabalho que você vai ter imenso para usar em um ano só, porque esse motor em 2027 vai para o museu da Yamaha, né? Todas essas motos que de 1.000 vão para o museu em 2027. Então, será? Eles têm recursos para fazer os dois projetos, mas será que vale a pena perder horas de engenheiros, de engenhosidade, túnel de vento e tudo mais, desenvolvendo um motor só para um ano? Não sei. Eu não sei o que vocês acham. É uma boa dúvida e a gente vai ficar de olho, mas Felipe, um jogo rápido aqui contigo. A briga para ser o melhor do resto esse ano. A gente tem o top 5 motos. Ducati, o único que está fora é o Aldridge, que está lá para baixo, 14º, mas a gente olha do sexto para baixo. Quartararo, 50 pontos. Zarco com a Honda, 43. Ayogura com a Trackhouse, a Aprilia, 37. E aí depois o Bezek também com a Aprilia, 36. Quem você vê hoje, pensando a médio prazo da temporada, que tem mais potencial de terminar aí como a segunda força? Eu acho que, pelo que a gente viu do Quartararo, a gente só viu um brilho, um punch desse tamanho de uma moto sem ser Ducati do Quartararo. Assim, a gente viu alguns resultados. Vinhales foi bem. O Vinhales deveria estar mais alto nessa lista se não fosse a punição do Qatar, né? Ele perdeu 16 pontos nessa brincadeira. O Vinhales tá bem. Talvez tenha tido mais consistência do que foi. As primeiras duas corridas de Yamaha Quartararo foram muito duras. O Quartararo acho que teve 6 pontos nas primeiras duas corridas. Muito pouco. Sim. E aí você pega agora eu acho que assim, se a gente parar pra pensar, tira todo mundo da Ducati. A gente já celebrou o Gura aqui e tudo mais, obviamente avaliando também pelo contexto de ser um rookie, um estreante. Mas é Quartararo e Vinhales. Óbvio
eu não gosto dessa expressão, mas que o defunto tá quente na corrida de Jerez, mas assim, a temperatura tá quente do que foi Yamaha. Eu, pelo menos, estou condicionado a falar, é o Quartararo, porque a gente tá pegando uma corrida. Embora o Viñales também estivesse ali. E é o que a gente falou, o Viñales estava perseguindo o Bagnaia num ritmo progressivo. Sim. Hoje eu só vejo esses dois nomes. Me parece uma enquete de duas alternativas. Me surpreenderia na 20ª corrida, lá no final a gente tá, 21ª, falando de alguém que não fosse eles, mas com base no que a gente tem hoje, né? Seria inventar um nome, que pode acontecer. Sim. A velocidade tem isso, desenvolvimento de moto, situação e tal, mas para mim hoje os brilhos fora Ducati, Quartararo com Yamaha e o Viñales com KTM. Até por curiosidade, numa conta simples, sem tirar dos outros, tá? O Viñales, se ele tivesse mantido o segundo lugar do Qatar, hoje ele teria 40 pontos e ele seria o 8º colocado. Ele estaria a 10 do Quartararo e a 3 do Zarco. Então ele realmente estaria nessa briga. Fausto, rapidamente, só pra gente fechar o bloco de MotoGP, que a gente tem que falar aí das outras categorias, eu não queria deixar passar esse momento positivo do Viñales ante um restante de KTM que tá devendo muito. O Acosta, com algumas corridas, tá pontuando, mas apagado menos do que a gente esperava dele para esse segundo ano. Pois a gente teve 4 ETs no passado, né? Que era Lorenzo, Rossi, Pedrosa e Stoner. Eram os 4 ETs. E a gente acha 4 ETs esse ano também, nessa era moderna. Marques, Bagnaia, Alex Marques e Fábio Quartararo. Fora esses 4 ETs, né? O Viñales é um bom piloto, mas ele é imprevisível, como é imprevisível o Quartararo. E desses todos, o que mais me agrada é o Ayogura. Mas o equipamento do Ayogura não permite que ele vá além. Eu acho que ele tem tido algumas dificuldades. A Aprilia não está num bom momento. Então, eu acho que fora das Ducati, sem sombra de dúvida, o Quartararo é o favorito. O Viñales é muito bom, mas é imprevisível. Já mostrou isso ao longo da carreira, fez decisões erradas. E agora ele está no melhor momento da vida dele particular. E isso deve se refletir no resultado dele na pista. Tomara que a KTM ajude. É isso aí, minha gente. Vamos então agora para Moto2, que a gente tem que falar do Diogo Moreira. Claro. Uma belíssima corrida. Repetiu o melhor resultado dele até agora no ano. 4º lugar. Parece, inclusive, que eu tava vendo o GP da Tailândia de novo. É isso. Ele versus Senna Ajos, a briga pelo pódio até o último momento. Mas pelo menos o Diogo vem aí de uma sequência boa. 2 corridas na zona de pontos. Lembrando, nas 3 classes tivemos troca de liderança. Dessa vez, o Manuel Gonzalez vence para retomar a liderança. O Barry Baltus foi o segundo. Senna Ajos, terceiro. Diogo Moreira, P4. Falando rapidinho de situação de campeonato. Manuel Gonzalez, 86. Aron Canet, meio apagado, 79. Jake Dixon, 66. E o Diogo subiu agora para P8, 37. Um empate triplo ali. Tá na boca do top 5. Isso. Então, Felipe, corrida importantíssima pro Diogo, né? 3 pontos separando só do top 5, é um bom momento. É isso, ele tá nesse bolo para entrar no top 5, aí os 3, 4 primeiros com uma vantagem maior, mas se você pega os 3, 4 primeiros do campeonato, a gente viu que alguns sofreram esse fim de semana. Você vê a gente ali em Penó, o Dixon sofreu, o Aron Canet também. O Canet também. Então é isso, Moto2 é isso, não é? Vão andar todo mundo em P1, P2 o ano inteiro assim, com o pé nas costas. Eu acho que o resultado do Moreira é muito impressionante e significativo, porque minha percepção é que o Ajos tinha uma moto mais rápida nas últimas voltas e o Diogo segurou muito tempo. E você segurar um cara que parece não acho que era uma moto mais rápida, muito mais rápida, mas era mais rápido. Sim. E ele segurou sem errar muito tempo. Acho que é uma corrida boa, o Diogo começou bem, aí teve algumas corridas difíceis, especialmente a prova molhada, que a gente viu a escolha de pneu e tudo mais. E aí retoma a penúltima etapa bem, mas essa realmente a importante. Desde os treinos, fez uma largada impressionante. Primeira volta dele é assustadora, né? Ele larga bem, mas ganha posição também durante a volta para virar em segundo. Eu acho que é um excelente resultado. O que é importante para o Diogo é tentar ser isso, o que é difícil, sim, mas ser isso todo fim de semana. Ô Fausto, uma corrida aí para dar uma injeção de ânimo para o Diogo, né? Indo agora para a Alemã, continuando na temporada europeia.
é o que ele precisa continuar fazendo, né? Buscar bons resultados e se destacar através de boas disputas, como a repetição do GP da Tailândia. Pois é, assim, a Moto2 eu acho que é a classe mais difícil para você se destacar, porque as motos são muito próximas, né? A mesma motorização. Concordo com o Felipe, que a equipe, a Intact GP do Gonzalez e também do Ajus é superior, né? Tem uma estrutura melhor. O Diogo largou muito bem, andou uma barbaridade. Acho que o Diogo está se sentindo pressionado a fazer uma temporada extraordinária para pleitear uma vaga na MotoGP, o que é muito difícil, né? A gente gostaria que isso acontecesse, mas é muito difícil. Mas para isso acontecer, ele tem que fazer top 5 sempre. Sempre. Tem que fazer pódios e top 5 sempre. E ele sabe disso. Então, acho que ele se expôs, se jogou com tudo, deu tudo que tinha também. Foi igual o Quartararo, não tinha margem nenhuma. Fez uma ultrapassagem em cima do Ajus na entrada da última volta, na curva 13, na curva do Lorenzo, que é difícil de passar. Ele passou lindamente, não teve, eu acho que ele gastou pneu, não teve equipamento para sustentar, mas foi bravo, lutou até o final. O Ajus é um excelente piloto também, diga-se de passagem, né? Já mostrou isso algumas vezes, né? Tem 2 pódios esse ano. O Barry Baltus fez o melhor resultado da carreira dele, repetiu o melhor resultado da carreira dele, ainda não venceu. E o Manuel Gonzalez também andou muito bem, já foi campeão na Superbike, na Super Sport 300, tem uma experiência muito boa. E o Araucane é estilo Vinales, é muito rápido, mas é imprevisível. E dessa vez não se deu bem. E aí, como o Guilherme falou, tivemos trocas de liderança nas 3 classes, o que é bom, tentando que tenha mais trocas de liderança nessas etapas restantes. O Diogo tem muito tempo para se recuperar, faltam 17 etapas para subir nessa classificação do campeonato. A meta é chegar no top 5 no ranking mundial para aí ver como é que vai ser o panorama para 2026. Está no caminho certo e fez uma corrida brava. Até o último metro, o último centímetro da linha de chegada, ele lutou com tudo que tinha. É isso aí, já que o Fausto falou, né? Trocas de liderança nas 3 classes, vamos trazer aqui... Vai para 3? Vamos para 3. Cara, graças a Deus não aconteceu nada com o Alonso na corrida de ontem. O acidente dele foi grave. Não queria deixar passar a Moto 2. O cara me cai, escorrega e bate no pneu traseiro da moto da frente. Estoura ali, você vê, dependendo de como bate a angulação, só na projeção dele, a velocidade dele se pega ali pescoço de um jeito errado, ou se pega uma moto tracionando também. Era um acidente com margem para ser muito pior. Ele levantou o zuretão, fala Faustão, ele levantou o zuretão. Potencial letal. Potencial letal. Pareceu o acidente do Nakagami, lembra ano passado? Sim, exato. A cabeça na roda traseira. Exato. Quando eu vi, por sorte, a gente viu ele já em pé, zureta. Aí depois a gente viu o replay. Então quando a gente viu o replay, a gente fica impressionado, mas a gente já viu em pé, que beleza. Se a gente só visse primeiro o acidente, a gente ia ficar uns 30 segundos assim, passando mal num sofá. Que bom, cara. E o do Olgado nele, né? Que o Olgado enfiou o pé na roda dele também, podia ter arrancado a perna. Exato. Que aquele a gente olha e fala, cara, que acidente tosco e tal. Mas é isso, uma roda tracionando, meu amigo. Sim. Putz, ai, cara, graças a Deus. Graças a Deus. Bem lembrado. Mal lembrado, mas bem lembrado. Exato. Vamos fechar então a festa espanhola em Jerez, porque foram vitórias espanholas nas 3 classes e temos líderes espanhóis nas 3 classes. Agora o José Antônio Rueda venceu na Moto 3, o Ángel Piqueras e Joao Kelso completaram o pódio, e esse é exatamente o top 3 do campeonato agora. O Rueda retoma a liderança com 91 pontos, o Piqueras tem 87 e o Kelso 57. Fausto, vai se formando uma briga entre os 2 espanhóis pelo título. Pois é, o Piqueras surgiu como grande favorito, né? Foi contratado uma fortuna, foram 200 mil euros ou 300 mil euros, não lembro exatamente, foram centenas de milhares de euros para tirá-lo da Leopard Honda, para levá-lo para a MT Helmets, onde o Diogo andou, uma equipe excelente, com muitos recursos, isso ajuda muito. E, o Piqueras está sendo ofuscado pelo Rueda. É Rueda gigante, né? Eu até botei a foto da roda gigante lá, porque o Rueda tá andando demais. Se não tivesse tido um problema técnico na corrida passada, estava nadando de braçada no campeonato. Acho que o Rueda é o favorito, mostrou isso correndo em casa, mostrou isso numa pista em que os espanhóis conhecem como ninguém. E o Kelso é uma surpresa agradável, que a gente já via há 2 ou 3 temporadas, ele já fazendo boas atuações. E o Davi Munhoz continua sendo o Davi Munhoz, maluco total, né? Arrumando confusão, mas é muito veloz também, pode surpreender eventualmente.
realmente. Mas o Rueda e o Piqueiras são os mais consistentes e brigam pelo campeonato. É isso aí, minha gente. Encerrando o nosso bloco de Jerez, MotoGP volta em Le Mans daqui 2 semanas, mas lembrando que semana que vem a gente vai falar tudo sobre o teste de Jerez que está rolando nesta segunda-feira. Agora, vamos sair das pistas para o fora das pistas, como o Fausto Maceira gosta muito bem de falar. Roda a vinheta aí, Schwinn. É isso aí, minha gente, vamos falar de AMA Supercross, tá chegando na reta final, já as últimas etapas, e a gente teve agora Pittsburgh. Vamos falar dos resultados: 450 SX, vitória de Cooper Webb, a 5ª vitória dele no ano, temporada impressionante. Se você for ver, é o 5º top 3 consecutivo de 11 etapas até agora no ano. Foram 11 top 3 no ano de 15 etapas feitas, então consistência absurda. O Chase Sexton foi o segundo e a Yamaha conseguiu um pódio duplo com o Cooper na vitória e o Justin Cooper na 3ª posição. A briga ali, a gente tem Cooper Webb e Chase Sexton bem próximos, 325 a 313. Na 250 SX, tivemos o pessoal da Leste nesse fim de semana e Tom Vialle venceu pela primeira vez no ano e com isso assumiu a liderança num campeonato que está absurdamente quente. O Tom Vialle tem 160 pontos, o Seth Hammaker tem 159 e o RJ Hampshire 157. Fausto, o que falar dessa situação da 250 SX e também desse grande momento do Cooper Webb, 11 top 3 em 15 etapas? A situação na 250 Leste é inédita, né? Essa pista, o lugar é lindo, é a Acrisure Stadium, é em Pittsburgh, na Nova Jersey, e é do lado do Rio Ohio. Porra, lindo, o lugar é lindo. E a pista choveu a semana inteira, cobriram a pista. Porra, os caras são muito bons, né? Você faz em um lapso de tempo eles montando, desmontando a pista, é espetacular. E a pista tinha uma variante que você fazia por dentro ou por fora e eles saíam junto, então foi muito bacana essa variante. E o Cooper Webb, cara, é cabeça. O Sexton é mais rápido que ele, a gente sabe disso. Ele é baixinho, né? Para 400. A primeira vez que eu andei de 450, já tomei um capote, porque eu já não cheguei na posição certa no obstáculo, que é muito rápida. Ele é baixinho, deve ter dificuldade, mas ele tem uma técnica, uma raça, uma determinação. E o Sexton acabou saindo da pista, errou as costelas na final. Ele liderou de ponta a ponta e estava uma diferença de 9 pontos no campeonato, chegando em Pittsburgh. Faltam 2 etapas, né? E agora a diferença subiu, é 25-22, subiu para 12 pontos. Então, basta para ele, que é 25-22-20, basta, entre aspas, para ele 2 terceiros lugares para ganhar o campeonato para Yamaha, porque aí ele perderia 10 pontos, está em 12 de vantagem. Então o Sexton não queria que isso acontecesse de jeito nenhum, se esforçou ao máximo. O Ken Roczen, que é o terceiro no campeonato, também andou muito bem, ganhou a sua corrida classificatória, mas o Webb é demais, é espetacular a forma como ele pilota. Ele joga na base da escora do relevé, pega um balo para emendar aqueles triplos malucos lá numa pista pesada, e na 250 couro comeu, e assim, agora o campeonato está totalmente embalado, né? O Seth Hammaker andou muito bem, o RJ Hampshire é muito bom, mas também se machucou. O Thrasher da Yamaha largou bem, mas perdeu velocidade no final, né? E agora a gente tem um campeonato com 3 pilotos separados por 3 pontos, né? Com 3 marcas diferentes indo, e eles não vão correr, né? Porque a próxima etapa é em Denver, no Colorado, onde o Enzo Lopes vai correr, é a costa oeste dos Estados Unidos, e a final daqui a 2 semanas em Salt Lake City, Utah, com o campeonato da costa leste chegando desse jeito. Nunca aconteceu isso, tem menos de 50 anos, a 250, a 450 tem 50 anos de existência, mas é uma chegada inédita de 3 pilotos separados por 3 pontos com possibilidade de título. E na classe principal, a 450, o Webb agora respirando aliviado, e o Sexton tá sem dormir desde ontem, desde sábado, né, para ver se ele consegue se recuperar e, mais do que isso, contar com o insucesso do Webb, que é cabeça, então tem menos chance, menos tendência de cometer erros. É isso aí, minha gente. E claro, a gente vai acompanhar tudo do AMA Supercross, essa reta final aí tá eletrizante, nem começa a descrever. Mas agora a gente foi para Jerez, Estados Unidos, agora vamos para a reta final do nosso programa aqui no Brasil, porque nesse fim de semana a gente teve a segunda etapa do Brasileiro de Motocross lá em Canelinha, Santa Catarina. E olha, boas disputas também na MX1, a classe principal. Tudo aponta para uma briga intensa entre Fábio Santos e Stefan Rubini. Os dois tiveram P1 e P2 nas baterias. Olha, o negócio tá interessante. E o Fábio Santos, que é o piloto da Yamaha, sai na liderança com 92 pontos, mas só um à frente
do Rubini, enquanto o Gregory Aranda está em terceiro com 74. Na MX2, trazendo situação de campeonato, Betibúrcio lidera com 100 contra 79 do Vitor Borba e 74 do Benjamin Andres. E na MX2 Júnior, domínio da Yamaha, Cauã Vieira, Pietro Piroli e Juan Felipe Garcia formam ali um top 3 da marca. Fausto, brasileiro de motocross e canelinha, focando ali um pouquinho no MX1, disputa boa entre o Fábio e o Rubini, hein? A disputa é sensacional. Esse fim de semana eu varei aí 2 horas vendo corridas e essa foi uma das que eu vi, a MX 450, a MXGP, né? MX1 no Brasil, a MXGP no Mundial. Pô, o Fábio Santos na primeira bateria, tava ele e o Rubini, que pô, anda bem, os dois franceses andam muito bem, disputando, o Rubini passou, mas chegou, acho que foi na última volta, o Rubini passou porque ele tinha uma linha de dentro que o Fabinho estava fazendo na escora, no relevé, perdeu a liderança, mas ficou ali perto. Chegou na última volta, ele meteu por dentro antes do triplo, e o Rubini, acho que não esperava a manobra, levou, não se encostaram, não se tocaram, e saiu da pista, ele emendou o triplo e venceu a primeira bateria. Na segunda bateria, com a vantagem que tinha o Fabinho, que brigou pela liderança no início da prova, sossegou na segunda colocação, lidera o campeonato por um pontinho, né? Como ele já vinha liderando por um pontinho na etapa de abertura, né, em Ponta Grossa, né? E agora o PH Brasil e França continuando. Parabéns também para o Cauã Vieira, que é catarinense, foi vice na YZ Cup ano passado, ganhou a sua prova. O Piroli também andou muito bem. Os pilotos da Yamaha e os pilotos brasileiros brigando com os pilotos estrangeiros. É muito bom ter a presença estrangeira aqui no Brasil. Uma pena que o Paulo Alberto não tenha podido competir, mas a gente teve o Marcelo Leodorico estreando na 450 e andando bem, chegou a estar nos top 5, chegou nos top 10. Então, esse intercâmbio é muito bom para nós. Para eles eu não sei, mas para nós é muito bom. É isso aí, minha gente. Ó, a gente tem um vídeo aí com alguns melhores momentos da etapa de Canelinha e também depoimento de alguns dos pilotos. Roda aí, Shrin. Canelinha, um espetáculo como sempre, o público aqui, animal. Primeira bateria, muito boa, eu consegui uma boa largada, tive um bom ritmo, consegui sair com a vitória. Escutava o público durante toda a bateria e só tenho a agradecer a todos eles pela torcida e pelo apoio. Segunda bateria, não me encontrei muito com a pista, estava correndo um pouco de risco, resolvi me poupar pro campeonato. O que importa é que saímos líder daqui. E a próxima etapa, Cuiabá, espero todos vocês lá e mais uma vez, muito obrigado a todos pela torcida e pelo apoio e tamo junto. Foi um final de semana difícil, tive problema nas 2 baterias, mas bora continuar trabalhando aí, que tem mais 7 etapas pela frente e é isso aí, bora pra cima. No sábado eu consegui vencer as 2 baterias da MX2 Júnior e hoje, domingo, foco total na MX2. Muitos erros, não estava muito confortável andando, acabei tendo uma queda bem forte que me acabou tirando da corrida, mas vamos para a próxima, vamos recuperar. Isso aí, fim da segunda etapa, primeira vez na 450, feliz por sair inteiro, um aprendizado muito grande eu tirei dessa etapa e vamos para a próxima, vamos com tudo, eu tenho muito a entregar ainda e é isso aí. É isso aí, meu povo. Próxima etapa do Brasileiro de Motocross, 23 e 24 de maio, lá em Cuiabá. E sabe quem que estava em Canelinha esse fim de semana também? A YZ 125 Blue Crew Cup, que fez aí também a segunda etapa da temporada 2025. E olha, domínio absoluto do Cauã Vieira em meio a corridas muito emocionantes, mas o Cauã venceu a corrida classificatória e a principal, e com isso tá na liderança, 69 pontos contra 55 do Gustavo Torres e o chileno Rodrigo Estuardo em terceiro com 52. A gente tem também aí um vídeo com melhores momentos e alguns depoimentos da YZ 125. Roda aí. Estamos em Canelinha, Santa Catarina, cidade que tem muita tradição em receber corridas do brasileiro e até do mundial de motocross. Neste sábado, os pilotos da IMS YZ 125 Blue Crew Cup deram show na pista e fizeram o público vibrar com o ronco nostálgico das 2 tempos. Foi demais!
E aí, rapaziada, calma vir aqui. Terminamos a primeira corrida oficial aqui em Canelinha. Pista muito top, tava difícil, muito buraco. Aconteceu um imprevisto na largada. Eu falei assim, não, essa corrida tem que ser minha. Fui pra cima, consegui assumir a liderança da corrida, de último para primeiro. É isso aí, vamos pra cima. A próxima etapa será em Cuiabá, no Mato Grosso, dias 23 e 24 de maio. Nos vemos na pista. É isso aí, minha gente. Falamos muito hoje, bastante, passamos de 1 hora aqui, de muito bate-papo. Merecia, né? A gente teve muita coisa boa lá em Jerez, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, até porque esse é o podcast trazendo para você tudo o que acontece no mundo das duas rodas, para além da MotoGP, trazer também as principais categorias brasileiras e o que está rolando lá fora. Felipe Mota, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Gui. Abraço, Fausto. Fausto, muito obrigado por mais um. E olha, esse teve um saborzinho especial, hein? Ai, foi demais, é sempre muito bom. Abraço, Felipe Mota, abraço, Guilherme Longo. Valeu, rapaziada. Aquele abraço. Acelera, Brasil! É isso aí, meu povo. O podcast dessa semana tá ficando por aqui. O Fausto bem falou, tá rolando nessa segunda-feira o teste em Jerez. Olhem depois no motorsport.com, nas redes sociais também, para pegar aí tudo o que aconteceu nessa segunda-feira lá em Jerez de la Fronteira. Semana que vem a gente está de volta para falar tudo sobre esse teste e também fazer a prévia do GP da França e falar de tudo que tá rolando no mundo das duas rodas. É isso aí, valeu e até a próxima.